Pessoal, o MBL agora foca os ataques midiáticos contra o Ciro Gomes. Nesse vídeo, em especial, eu quero falar sobre a aula de economia que o Kim Kataguiri está dando para a turminha dele, para tentar provar por A mais B que as medidas políticas propostas pelo Ciro não dariam certo. Eu gostaria de começar o vídeo falando que as medidas políticas propostas pelo Ciro foram empregadas depois da crise de 2008 em todos os países do mundo. Eu gostaria de continuar o vídeo falando que as medidas políticas não estão propondo nem o governo gastar mais à custa do pagador de impostos e sequer imprimir dinheiro para resolver o problema da economia. Eu faço esse vídeo em especial para os formadores de opinião que se simpatizam com Ciro Gomes, porque realmente isso é um assunto de macroeconomia que não é ensinado em todas as universidades brasileiras nos cursos convencionais. Vamos lá. Pessoal, imaginem uma realidade de uma crise econômica. Imaginem que o Brasil hoje vive uma crise e no momento de crise o que impera é a incerteza. No momento de crise todo mundo tem medo de gastar, pessoas têm medo de empreender. Foi exatamente isso que aconteceu depois da crise de 2008. Muitas pessoas estavam com dinheiro parado no banco, sem ter coragem de agir economicamente. Por quê? Imaginem uma situação em que as pessoas param de comprar e porque as pessoas param de comprar, você passa a ter medo de produzir. Se você individualmente passa a ter medo de produzir, qual que é a tendência natural para resolver a crise? Peraí, já que o dono das Pernambucanas, já que o dono das Casas Bahia, já que os grandes empresários estão com medo de arriscar nos negócios, a tendência é que o Brasil nunca saia da crise, porque se os empresários estão com medo de colocar o dinheiro deles para aquecer a economia, a gente não vai ter movimento econômico. Não, mentira! A gente pode repetir o que aconteceu em todos os países que viveram a crise capitalista de 2008. Eu falo isso por experiência própria. A Inglaterra, por exemplo, começou a investir na reforma de escolas e reforma de outras obras públicas. Eu trabalhava na Inglaterra nessa época e eu fui empregado para trabalhar na reforma de 3 escolas. Acabava a reforma de uma escola, tinha a reforma de outra. Isso por quê, gente? Porque no momento em que a atividade econômica para completamente, o privado não tem coragem de arriscar e colocar o dinheiro na roda. Porque o privado não tem coragem de arriscar e colocar o dinheiro na roda, a gente entra numa decreção, num encolhimento econômico. Vocês imaginem o seguinte, imagina que todo mundo está com medo de investir, porque todo mundo está com medo de investir, a tendência é que a atividade econômica vá decrescendo cada vez mais. Imagina, olha, o cara que antes ele fabricava pães, agora ele não fabrica pães porque pararam de comprar pães. Mas as pessoas pararam de comprar pães exatamente porque diminuiu um pouco o fornecimento de pães e por isso o pão aumentou o preço. É natural, isso chama-se oferta e procura. Numa outra área, determinada pessoa ficou com muito medo de continuar a produção de automóveis, porque numa crise econômica a tendência natural é que as pessoas não comprem automóveis. Eu falei de 2 fatores. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas que dependem direta e indiretamente da produção de pães e automóveis? O pão começa, obviamente, com o cara que planta o trigo. Então, na hora que o cara decidiu parar de plantar pão, ele tirou o emprego do cara que planta o trigo. Na hora que o cara decidiu parar de fabricar automóveis, ele desativou toda uma cadeia produtiva. Como é que funciona essa ideia do estímulo econômico através do governo começando a atuar nessa hora que todo mundo está com medo de atuar na economia? Funciona da seguinte maneira, o governo, precisamos admitir que o Estado, né, a premissa fundamental para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer, é que vocês entendam que o Estado somos nós representados. A gente precisa admitir que existem pilantras no governo, mas quando a gente fala sobre o Estado agir no momento em que ninguém quer agir individualmente, o que a gente pensa é o seguinte, já que nenhum empresário quer arriscar porque está todo mundo parado, todos juntos, através da materialização do Estado, vamos começar a agir economicamente. Mas será que faz sentido todos juntos, através da materialização do Estado, agir, por exemplo, para crescer as Casas Bahia? Será que faz sentido todos juntos, na materialização do Estado, tentar desestagnar a economia, por exemplo, investindo na construção
da casa do Temer ou na reforma da casa do Temer? Não, gente. Obviamente, se vamos agir coletivamente, nós vamos agir em algum tipo de obra pública. Isso é natural. E vamos imaginar o que aconteceu na Inglaterra. No momento em que a Inglaterra começou a investir em obras públicas, e isso aconteceu pela segunda vez, tá? Abrindo um parênteses, essa teoria foi criada por John Maynard Keynes, e ele tirou a Inglaterra da estagnação econômica pela primeira vez quando ele propôs essa teoria. A Inglaterra destruiu as favelas do centro de Londres e construiu casas novas no lugar dessas favelas, e com isso ela gerou vários empregos. Quando a gente pensa nisso aplicado à realidade de hoje, no Brasil, em que várias empresas já fecharam e muita gente tem medo de tirar o dinheiro do banco e começar a investir, a gente pensa, obviamente, em obra pública. Aí imaginem que o governo começa a agir no sentido de reformar estradas, construir universidades. Ah, mas o dinheiro, de onde vai sair o dinheiro para isso? É óbvio que a gente tem que admitir que a gente parte de uma realidade em que o governo não tem dinheiro e o governo faz um empréstimo. Existe sim o endividamento e isso é criticável, mas pensa nos próximos passos. Foi exatamente porque o governo investiu numa obra pública, por exemplo, a construção de uma universidade. Vamos pensar em Ponte Nova, vamos imaginar na minha cidade. Exatamente porque o governo está investindo na construção de uma nova universidade em Ponte Nova, é que pessoas serão contratadas para trabalhar, é que material de construção vai ser contratado para aquela obra. E por causa dessas pequenas atividades econômicas, as pessoas voltam a trabalhar. Agora não é só voltar a trabalhar. No momento em que as pessoas voltam a trabalhar naquela construção, aquelas pessoas voltam a consumir no mercado interno. No momento em que as pessoas voltam a construir tijolos, é um exemplo muito simples, as pessoas vão produzir mais tijolos porque a gente tem aquela construção daquela obra pública. Emprego para quem fabrica tijolos, emprego para quem fabrica cimento, emprego para quem fabrica louças, porcelanas, enfim, qualquer tipo de material de construção. Lógico que essa teoria tem suas críticas. Esse tipo de estímulo governamental, hoje, ele é admitido como uma exceção e não como regra. O que eu quero dizer é que a proposta de tirar o Brasil da situação de crise com esse estímulo, ela é muito interessante. Mas depois que o Brasil saiu da crise, é importante a gente admitir que devemos valorizar a iniciativa privada. Então, o Estado volta a trabalhar com as coisas que são características de Estado e abandona essa ideia de ficar fazendo tudo. Mas no momento em que o Brasil entra numa estagnação econômica e ninguém está tendo coragem de fazer absolutamente nada, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que as únicas atividades econômicas que estão crescendo no Brasil são as privatizações, pessoas comprando barato agora porque sabem que vai valorizar no futuro. No entanto, a gente não tem pessoas vindo para o Brasil para construir indústrias, a gente não tem pessoas tendo coragem de abrir negócios no Brasil, pelo contrário. Os negócios estão fechando por falta de demanda. E por mais que seja endividamento o governo começar a investir em determinadas áreas, o fato do governo investir em determinadas áreas vai levar pessoas que hoje estão sem coragem de investir a investir em determinadas áreas. Vamos imaginar que todas as fábricas de tijolos fecharam. Claro que não é a realidade, mas vamos imaginar, todas as fábricas de tijolos fecharam. Numa realidade de crise, é inadmissível imaginar que vai aparecer um louco querendo voltar a fabricar tijolos. No entanto, se o governo começa a demandar tijolos, eu falo novamente, governo quando a gente pensa em nós socialmente representados, nós como coletividade. Nenhum de nós vai ter coragem de falar no meio dessa crise, eu vou construir um prédio, um exemplo. Mas, quando todos nós juntos decidimos através de uma intervenção estatal, ou seja, nós como Estado decidimos a investir em obras públicas exatamente para cutucar a economia e ela voltar a funcionar, nesse momento nós trazemos de volta o andar econômico, porque o cara volta a fazer tijolo, o cara volta a fazer cimento, os pedreiros voltam a trabalhar, os serventes voltam a trabalhar, tem emprego para eletricista, lembrando que eu sou eletricista, tem emprego para todo mundo. Por que o Kim Kataguiri está atacando o Ciro Gomes de todas as formas? É o medo do crescimento do Ciro. Existe sim essa possibilidade de uma aliança entre Lula e Ciro, isso não está descartado. Existe a possibilidade do Ciro crescer e ir para o segundo turno. E a cada novo ataque do MBL contra o Ciro Gomes é uma nova forma de ter certeza que a direita, porque não tem nada, entreguismo não tem nada a ver com direita, mas o entreguista brasileiro, eles têm medo do Ciro Gomes.
E qual que é a finalidade desse vídeo? A finalidade desse vídeo é você, que normalmente faz vídeos a favor do Ciro, tem várias pessoas que me acompanham que são youtubers, é que você entenda de onde que veio essa teoria que o Ciro utiliza e para que você tenha condição de até buscar na fonte. Isso é a macroeconomia de Keynes. Essa macroeconomia de Keynes não só foi utilizada pela primeira vez na Inglaterra, depois que Keynes propôs a economia e realmente conseguiu tirar a Inglaterra da crise, como ela foi utilizada em todo o mundo depois da crise de 2008. Lembrando, gente, que existe uma diferença muito grande na opinião dos economistas. O economista que formou, que estudou, antes da crise de 2008, ele tem a visão mais liberal e ele é anti-Keynes. Depois da crise de 2008, a economia se voltou à ideia do Estado intervencionista. Não é intervencionista militar não, gente? Estado que intervém na economia. Eu falo isso em especial porque eu estudei economia depois da crise de 2008, eu estudei economia ainda sob os efeitos da crise de 2008. Naquele momento, a Academia Europeia de Economia estava decidindo ainda se, além das medidas keynesianas, se eles não iriam utilizar outras fórmulas de desenvolver o estímulo econômico. Surgiram coisas interessantes que é o tal, digamos que é um aperfeiçoamento da teoria de Keynes, alguns chamam de neo-keynesianismo, essas coisas assim, que é o quantitative easing e qualitative easing. Para vocês terem uma ideia de como é importante fazer as pessoas investirem, incentivar o investimento, existe a ideia de você estimular o investimento através da demanda. Como que você faz isso? Você cria demanda. Ah, beleza. Ninguém quer produzir porque ninguém quer comprar. Vamos juntar todo mundo, ou seja, o Estado, vamos começar a fazer obra pública para que aquelas pessoas voltem a produzir, porque aí eles vão ter para quem vender, eles vão vender para o Estado. Isso é uma forma. A outra forma são o quantitative e qualitative easing, que é aumentar a liquidez do dinheiro. Depois da crise, normalmente, bancos e até particulares estão com títulos que não valem nada, de mal pagadores. Então, o governo começou a comprar esses títulos exatamente para que as pessoas recebessem dinheiro de qualidade. Para vocês terem uma ideia. Isso é semelhante à ideia criticada lá de imprimir dinheiro. Agora, vamos falar um pouco sobre essa ideia de imprimir dinheiro. Isso é importante para que vocês entendam até onde o Ciro Gomes fala em imprimir dinheiro. Gente, não tem absolutamente nada de imprimir dinheiro na ideia do estímulo econômico. Você imagina o seguinte, imagina que todo mundo está parado, ninguém está fazendo nada, Aí você tem uma realidade em que 1 quilo de feijão custa R$1. Então você começa a estimular a compra do feijão. A tendência natural é que o feijão aumente o preço se você imprimir dinheiro. Vamos pensar que numa economia que tem 1 quilo de feijão e R$1, você só consegue comprar 1 quilo de feijão com esse R$1. Se você imprimir dinheiro, o que vai acontecer naturalmente é que você vai precisar de R$2, se você imprimiu mais R$1, mas você só tem 1 quilo de feijão, você causou inflação, porque você imprimiu uma quantidade de dinheiro, mas você não aumentou a quantidade de produto. É natural que ao imprimir dinheiro aconteça a inflação, que é criticada. Você tem R$2 agora, mas você continua tendo 1 quilo de feijão. Mas a intenção da teoria não é essa, não é imprimir dinheiro no sonho de que imprimindo dinheiro você vai comprar mais. A intenção da teoria é você estimular a produção. Vamos imaginar um exemplo que eu sempre dou quando eu falo de economia, Bolsa Família. No momento que você começa a utilizar o dinheiro especulativo, que fica parado nos bancos, o dinheiro dos grandes empresários, o imposto dos grandes empresários, e começa a distribuir aquele dinheiro em localidades onde não havia atividade econômica, a tendência natural é que aquela região comece a desenvolver atividade econômica. Se você pensa na história do feijão, você pode imaginar que ao distribuir dinheiro para aquelas famílias espalhadas, pelas localidades que recebem o Bolsa Família, você estaria aumentando o dinheiro sem aumentar a quantidade de feijão, mas não é isso que acontece. A história do Brasil provou uma realidade completamente diferente. Quando você começa a distribuir o dinheiro nessas regiões, você tira essas pessoas da inércia produtiva. O cara que está ali do lado fazendo absolutamente nada, um começa a plantar feijão, outro começa a plantar alface, outro monta um comércio para vender a produção dessas outras pessoas, ou seja, a teoria de que você está imprimindo dinheiro apenas não se sustenta, porque, vamos voltar para a história do feijão, antes você tinha 1 quilo de feijão e R$1, você comprava apenas
1 quilo de feijão, porque você só tem 1 quilo de feijão em R$1. Se você imprime o dinheiro, você tem R$2. O feijão aumentou o preço, que você continua tendo 1 quilo de feijão. Mas na realidade você estimula a produção, ou seja, você não tem mais 1 quilo de feijão, porque naquela região as pessoas perceberam que existia um dinheiro para ser conquistado, ou seja, as pessoas empreendedoras, elas olharam e viram uma oportunidade. Olha, o governo está dando Bolsa Família para essa turma aqui toda. Eu quero esse dinheiro para mim, eu não vou deixar esse pessoal ir na cidade comprar no Extra, eu vou plantar o feijão aqui, ou seja, mais produtividade. O outro cara falou, o quê? Essa turma vai sair daqui da roça para ir fazer compra lá no Extra? Não, eu vou montar um comércio aqui. O cara já montou uma outra atividade produtiva. E dessa forma você estimula o nascimento da atividade produtiva. Por que eu passo essa informação para vocês? Já fiz vários vídeos a respeito disso, mas eu faço questão de falar isso novamente, porque essa teoria agora vai ser muito atacada pelo MBL, e normalmente o MBL só consegue destruir as teorias econômicas que são utilizadas no mundo inteiro, porque falta um esclarecimento do funcionamento dessa teoria para as pessoas que são vítimas do MBL. Então, se você é simpatizante dessa teoria, entenda o funcionamento, deixa aqui o seu comentário, porque se ficou confuso e se for necessário a gente fazer uma live para que vocês entendam o funcionamento do estímulo do governo criando demanda, o funcionamento do estímulo através do governo distribuindo dinheiro, se for necessário que vocês entendam isso, eu faço uma live para explicar para vocês como que isso funciona. O que não pode é nós chegarmos desarmados para um grupo lá de pirralhos que na verdade estão armados até os dentes. Se você vê o Kim Kataguiri falando as fórmulas, que são as fórmulas básicas da demanda agregada, você vê que o cara está lendo um teleprompter porque nem isso o cara sabe. E nós brasileiros entregamos o futuro do Brasil, né? Parte dos brasileiros entregam o futuro do Brasil para um bando de catarrentos que não sabem nem do que estão falando. Se for para criticar essa teoria, eu gostaria que eles me explicassem como que essa teoria foi aplicada para acabar com a crise do capitalismo que aconteceu em 2008. Muito obrigado, pessoal, e até mais.